O escritor Sérgio Luiz Galina está lançando o 4º volume da série O Cavaleiro do Templo. O romance histórico é ambientado na Idade Média. É uma saga, né, Sérgio? É uma saga de uma família letrada, encabeçada por Ana da Bretanha, que abre o romance. Ela é a personagem central do início do romance. O personagem central é o Cavaleiro do Templo, né? Mas ela vai abrir, então, essa família, essa linhagem, que vai se ambientar justo no período das Cruzadas. Você falou em uma família letrada, né? É importante fazer essa distinção. Era um momento em que as pessoas não sabiam ler, né? A grande maioria realmente não sabia ler, né? A leitura, vamos dizer, o conhecimento, a cultura estava muito mais nas mãos da igreja, dos padres, dos monges. E havia alguns letrados também entre os cavaleiros, né, as famílias mais nobres, mas era muito raro, né? A grande massa da população era analfabeta. E nesse sentido, Ana da Bretanha, isso já é contado no primeiro capítulo, ela é educada num convento porque os pais morrem numa peregrinação. E a partir de então, com essa educação, ela acaba recebendo uma formação diferente. E já nesse período da história, né, no século XII, onde o romance se passa, está havendo vamos dizer, um grande esforço de resgatar o conhecimento antigo, né? Então traduções do árabe caem para cima do Ocidente e começa a se fortalecer a dialética nas escolas urbanas, e com isso é o que se chama o renascimento do século XII, né? Quando o conhecimento volta para o Ocidente, esse conhecimento sobretudo oriundo do Oriente, dos árabes, dos judeus, das traduções vindas do grego. E Ana da Bretanha, ela acaba assimilando esse conhecimento e ela repassa isso para a família. Então essa família vai crescendo com uma formação crítica e se envolvendo com os principais eventos da história, no tempo das Cruzadas, né? E é isso que acontece. E é um romance em que você mistura fatos históricos com fatos ficcionais. Com certeza. E esse vamos dizer, o truque do romance, né? Fazer com que personagens fictícios e históricos acabem se relacionando, né? Direto ou indiretamente. Mas o importante é que a linha do tempo é seguida de uma forma muito fidedigna. Então, como os eventos históricos vão se sucedendo, a família de Ana da Bretanha acaba se envolvendo com esses eventos. Como, por exemplo, o conflito entre Thomas Becket, do arcebispo, né, do principal arcebispado da Inglaterra, com o rei da Inglaterra, Henrique II. E esse confronto gera é bastante violento, né? E a Ana da Bretanha é sobrinha do Thomas Becket. Consequentemente, ela é arrastada, e nesse arrasto é que os personagens começam a se relacionar, né? Você trouxe aqui os 4 volumes da série, né? O primeiro, ele aborda que aspecto? O primeiro é praticamente ambientação, né? Ele ambienta o século XII, também conta desde os primórdios da Idade Média, e vamos dizer, da queda de Roma, passando por todo o processo da Idade das Trevas, até chegar a esse renascimento do Ocidente, que é o século XII. Então ele ambienta e, ao mesmo tempo, apresenta os principais personagens, tanto históricos quanto fictícios. O segundo romance já é a adolescência do Cavaleiro do Templo e a formação dele como cavaleiro. E o terceiro romance, o terceiro volume, desculpe, ele se passa integralmente na Terceira Cruzada. Então se passa na Terra Santa, num momento bastante turbulento. E o 4º volume, esse que eu estou lançando hoje, é o desfecho da história, né? Vamos dizer, o Cavaleiro do Templo já está velho para a época. Então, aí já o aspecto história também sempre presente, mas entra muito forte o aspecto filosófico, né? Aí vem um tratamento com muita filosofia, no sentido de fazer quase que um desfecho, uma análise e a síntese de todo o processo das cruzadas. Porque todas as cruzadas são tratadas no romance ao longo da obra. E que cenário é esse que se pode encontrar da Idade Média? Além desta questão das cruzadas, né, e das famílias letradas, o conhecimento dentro dos conventos e das questões da igreja, que cenário é? Como é que era esse povo?
Depende do povo, né, Newton? Porque nós podemos pensar como é que estava o mundo na Terra Santa, né? Num momento de cruzadas era um mundo onde, desde a primeira cruzada, o Ocidente, a Igreja tinha tomado a Terra Santa, uma parte ali, né, da Terra Santa, e instalado 4 estados francos. No Ocidente, era praticamente o feudalismo com a ascensão da burguesia, né? E aí é um conflito forte, porque o renascer das cidades entra em choque com o feudalismo. Então é um outro tipo de conflito. Tem mais um outro tipo de conflito, que é a briga entre reis, né? Os estados se formando, esses que vão acabar formando a Inglaterra, a França, a Alemanha, né? Tá tudo se movimentando nesse sentido. E tem a Igreja poderosíssima, que ocupa quase 1/3, chegando às vezes até a metade das terras, né, dominando da Europa. Nós temos também o Império Bizantino, que ocupa praticamente a Turquia, né? Então, esse contexto todo está tratado e mais, né, os personagens pisam nesses locais. O romance vai contando como é que essa história foi acontecendo. Essas 3 grandes civilizações, que foram o Império Bizantino, o Islã e o Ocidente feudal, né? Os 3 se misturando em tempo de cruzada. Desde o primeiro volume até hoje, como é que tem sido recebida a série? Muito bem, muito bem. O Cavaleiro do Tempo, desde o lançamento em 2008, o 1, o 2, o 3 e o 4, eles seguem vendendo, seguem disponíveis nas livrarias, e isso realmente me deixa muito feliz, porque o romance está sendo bem aceito, a quantidade de pessoas que está querendo, me cobrando o volume 4, seja por internet, seja por encontros, é bastante forte, né? Então isso me deixa muito feliz.